vamos lá. Então, na quarta-feira, nós estamos estudando, irmãos, na quarta-feira, uma coisa chamada Panorama do Antigo Testamento. E eu quero ver como é que vocês estão. Já que eu não posso aplicar a prova, eu quero ver como é que vocês estão. O que nós vimos na semana passada, quem lembra? Sobre panorama, nós vimos a criação. E o que nós falamos da criação? Onde nós paramos, né? Vá puxando a memória aí, puxa aí. A gente falou muita coisa. Botar ajuda, né? Vou botar. Mas eu quero ver com vocês como é que vocês estão. Eu quero que vocês aqueçam a mente aí. Vamos aquecer o cérebro. Tá, não tem problema, é isso que eu quero. Eu quero que vocês tentem pelo menos lembrar, tá bom? Nós começamos em Gênesis, isso vocês lembram, né? Nós partimos de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Nós falamos que o Pentateuco é escrito por Moisés, são os 5 primeiros livros, né? E nós falamos da criação. Lembra que a gente falou sobre o princípio? No princípio, né? No princípio. E aí eu falei umas informações importantes sobre o princípio. Eu falei que o princípio, no princípio, a gente lê o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler da Bíblia? Aí vocês vão lembrar direitinho, vamos ler. Verso 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra. E nós falamos que Deus criou todas as coisas. Em primeiro lugar, Ele fez... Qual é a palavra em latim? Quem lembra? Do nada, mas eu falei em latim a palavra. Tá lá, a cola lá no quadro. Ex nihilo, do nada. Isso quer dizer o quê? Do nada. Deus fez tudo do nada. Isso quer dizer o quê? Do zero. Oi? Estudou? Não, mas Oi? Não, mas eu estou no versículo 1 ainda. É no 1 mesmo. Você vai lembrar. A gente falou do princípio, Deus criou nada, porque não havia nada antes. Então Ele criou, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava na face das águas. Ou seja, não tinha nada a não ser Deus. E Deus, eu falei isso na aula passada, Deus fez tudo do nada. E eu falei que nós, agora talvez a irmã lembre, nós podemos fazer algo do nada. O que o ser humano faz? Então está começando a lembrar, né? O ser humano pega tudo que foi criado e ele elabora coisas a partir disso. Ele cria coisas a partir do que já existe. Nós não conseguimos fazer coisas surgirem do nada. Nós não conseguimos, porque do nada, ex nihilo, né? Quem faz é Deus. Não havia nada e Deus criou. E nós falamos da mente criativa de Deus. Deus tem essa mente criativa que nós não conseguimos sondar. Ele faz coisas do nada. Para nós, irmãos, é difícil você imaginar. Eu falar assim para a irmã Cleuda, cria uma coisa no mundo que não existe. Puxa, é uma tarefa impossível, que não existe do nada, mas sem usar coisas que já existem. Por exemplo, o irmão Cleuda vai falar assim, eu vou criar uma máquina que não existe. Tá, mas cria a máquina sem parafusos, porque parafuso já existe.
Aí Cleuda, vixe, vai ser difícil, não é, pastor? Vai ser. Então crie parafusos sem ferro. Parafuso é de ferro. Aí é impossível, pastor, criar parafuso sem ferro, sem alumínio. Aí você fala assim, crie um novo componente químico, elemento químico da tabela periódica, do zero. Faça aí, para poder fazer algo que você quer depois, mais complexo. Uma máquina mais complexa, com esse elemento que não existe. Faça. Aí Cleuda vai falar, é impossível, pastor, eu não sou Deus. E é aí que eu quero chegar. Deus fez do zero. Os elementos químicos que a gente encontra na terra, o ouro, a prata, as coisas que o homem produz, nós aprendemos a transformar essas coisas, o ferro, que a gente acha em ligas diferentes metálicas. Nós aprendemos isso ao passar da história da humanidade, mas nós não fizemos essas coisas do zero. Nós não fizemos. Porque quem tem esse poder de criar, essa mente criativa, insondável, incalculável, é Deus. Deus é o poder por trás de todas as coisas da criação. E eu falei do quadro, né? Um pintor, o que ele faz? Tem aqui um pintor italiano, imagine que eu sou um pintor renomado italiano e eu estou pintando a natureza, um quadro belo da natureza. Eu estou pintando da minha cabeça, mas eu faço uma árvore, eu faço uma montanha, um rio, um riacho, coisas que já existem. Talvez aquela paisagem eu estou criando, mas com elementos que Deus já fez. Né? Você não pode criar vou desenhar um bicho aqui, um negócio diferente, falar, isso aqui é como a água, mas é diferente da água. Que elemento é? A pessoa não sabe nem explicar, é uma coisa abstrata. Mas Deus não copiou nada de ninguém. Ele fez do nada. Do nada. E eu falei que foi uma criação não de forma natural. Não foi que de repente houve uma explosão e tudo se formou e tudo evoluiu e a gente chegou onde está. Mas foi algo sobrenatural. Sobrenatural. Foi algo miraculoso a criação. E a criação envolvia a palavra de Deus. Deus fez tudo pelo poder da sua palavra. Eu li com vocês quarta-feira passada. Disse Deus. E eu desafiei os irmãos. Eu falei até com a irmã Cleuda, eu brinquei com ela. Eu falei, Cleuda, fale assim, haja pizza. E a gente vai esperar aqui para ver se aparece. Lembra que eu falei? Brinquei? Então, vocês lembram. O bolo que nós comemos no domingo, estava uma delícia, né? Vai, irmã Andresa, fala aí, haja bolo de novo para a gente comer hoje. Não faz isso. Ninguém aqui tem esse poder. Mas Deus disse com a sua boca, a sua palavra, haja luz. E algo que não existia, não havia resquícios, não havia sido criado como a luz, foi criada. E nós sabemos que a luz é algo complexo, não é algo simples. E eu falei dos vários espectros da luz, a luz infravermelha. Deus criou tudo isso naquele dia pelo poder da sua palavra. E eu não disse na quarta-feira passada, mas deixa eu só fazer uma observação. Existe uma teologia chamada teologia da confissão positiva. Da confissão positiva. Que diz que os crentes, que a palavra tem poder. Então, ela fala assim, Onevaldo, decrete, Onevaldo, não peça a Deus, mande, fale assim, eu ordeno, eu decreto que eu vou enriquecer. Isso vai acontecer na sua vida, se você repetir isso todos os dias, é a confissão positiva. Você confessa, fala, e você fala, isso seja assim, isso seja assado, e as coisas vão acontecer, porque há poder na palavra, porque Deus criou todas as coisas pela sua palavra, e nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, portanto, nós temos poder também na palavra. Cuidado, irmã Désia, quando você fala com a irmã Cleuda, joga uma praga nela, né? Porque a palavra tem poder, né? A gente fala isso, a nossa cultura tem esses elementos, não é verdade? Olha, cuidado com o que você fala, porque Deus pode ouvir o que você fala. Cuidado porque a palavra, aí as pessoas dizem, né? A palavra tem poder, tome cuidado,
E isso não existe. Irmãos, isso você pode chamar de qualquer coisa, né? Isso é artifício psicológico para iludir as pessoas. Isso é uma narrativa antibíblica, é uma heresia, é algo sem valor, é uma doutrina criada por Satanás. Você pode falar que várias coisas, menos que isso é bíblico. A nossa palavra, irmãos, não tem poder em si mesma. Pode falar, irmão. Sim. A ceia da igreja, você diz? Mas quem fala isso? Os católicos? Tem religiões que falam. Sim. Sim. Isso, é isso mesmo. Isso mesmo. Excelente resposta até. É isso mesmo. O brasileiro, irmão, você tem que ter essa noção. Eu estava ouvindo até um podcast essa semana. O brasileiro vem de uma cultura mística. Nós estamos arraizados, nossa cultura bebeu muito do catolicismo, bebeu muito das religiões africanas. Nós cremos em chinelo virado para baixo, mata a mãe. Tomar manga com leite de noite, mata, você vai morrer. Dar 7 pulinhos na ondinha, no final do ano vai trazer boa sorte. Querendo ou não, a nossa cultura está entremeada disso, cheia dessas coisas. Tem, com certeza. Então não é difícil num país como o nosso você pregar uma heresia dessa, uma doutrina falsa dessa, da confissão positiva, e as pessoas aceitarem. Olha, as palavras têm poder. Por quê? Porque uma vez a fulana disse uma coisa para outra pessoa e aconteceu. Aí a Bíblia aqui, o cara disse que a palavra tem poder. Aí a pessoa acredita. Então, cuidado com a boca. Você tem que ter cuidado com a boca para não ofender o seu irmão, para não pecar contra Deus. Não é porque a palavra tem poder ou não. Ameaçar alguém não vai fazer com que ela... cuidado para não cair de moto, viu? Roubou praga, né? A palavra tem poder. Não é assim. Aí fulano cai de moto e fala, tá vendo? Foi a palavra que eu lancei, né? Tá amaldiçoado, né? Você é meu inimigo, você está amaldiçoado. Irmãos, isso não existe. Eu vi um vídeo essa semana, com muita tristeza eu falo, de um rapaz falando, muito famoso na internet, ele falando que macumba pega, então crentocumba pega muito mais. Crentocumba é a macumba do crente. Então quando ele fala, acontece. Então quando ele joga a praga, pega, acontece. Irmãos, isso está longe, a quilômetros da Bíblia. Não dê ouvido a esses homens. Não ouçam o que esses homens têm a dizer. A não ser que seja para rir deles. A não ser que seja para dar boa risada, como eu dou. Eu vejo isso no celular, dou risada. Aí mostro para a Lígia, vem ver. Aí eu mando para os meus amigos, compartilho lá. Oi, Davi, oi, fulano, olha o que esse cara disse. É para isso que eu compartilho. Para dar risada. Porque de Bíblia, de sério, isso não tem nada. Bom, vamos continuando. Então nós falamos isso na semana passada, irmãos. E a gente viu aqui, e eu quero falar uma coisa hoje. Deus criou todas as coisas, né? A criação ocorre pelo poder da palavra dele. Deus cria todas as coisas. E Deus cria uma coisa chamada, eu não sei se vocês sabem o que é, uma coisa chamada homem. Deus criou o homem. E nós vimos que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então notem. Desculpem a letra, né? Vocês vão ver que minha letra não é bonita. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança.
E eu quero ver com os irmãos hoje, irmãos, bem rapidinho, o que é isso? O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? Eu quero perguntar para vocês primeiro, o que vocês acham que é isso? Isso. Interessante, sim. Tá bom, mas foi boa resposta. Então, talvez essa inteligência que o homem tem, o intelecto, faça parte dessa imagem que Deus transferiu ao homem, né, ao criá-lo, né? Talvez, e tá certo, irmã Cleuda, é bem por aí mesmo. Mas tem mais coisa. Quem quer falar mais? Vocês já pensaram porque nós não somos como os animais? É o que dizem, mas é isso. Mas será que nós somos animais racionais? Isso. Porque o que dizem aí fora? Nós somos animais racionais. E os animais são animais irracionais. Por isso eles se comportam daquela maneira, e nós da nossa maneira. Nós conseguimos criar coisas, desenvolver coisas. A civilização ao longo da história da humanidade foi evoluindo, né? Foi criando coisas, tecnologias e tal. Os animais não fazem isso, né? Então, irmãos, existem aspectos da criação de Deus, da criação do homem, que a Bíblia diz que é a imagem e semelhança de Deus, que nós recebemos de Deus na criação. E o que são isso? Para entender essa questão da imagem e semelhança de Deus, a gente tem que entender um negócio chamado os atributos comunicáveis de Deus. O que são os atributos comunicáveis de Deus? É tudo aquilo, deixa eu anotar aqui, né? Atributos comunicáveis. É tudo aquilo, irmãos, que Deus deu para o homem em menor porção, mas que se parece com o próprio Deus. E nisso está a imagem e semelhança de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os atributos comunicáveis de Deus são encontrados nas pessoas. Por exemplo, o amor. Não é... Então, será que há? Mas se a gente for sondar, você vê que há resquícios de um amor. Ainda que você fale, mas pastor, a humanidade é muito cruel. Mas há pessoas que fazem coisas por amor? Ainda há. Médicos que trabalham por amor, pessoas que fazem coisas por amor, amor sincero, verdadeiro, ainda há. Você ainda vê que a humanidade, por mais que seja pecadora, caída, toda quebrada, distorcida, né? A imagem é o espelho, por causa do pecado, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu dou o exemplo do espelho, né? A gente reflete a imagem de Deus ainda, mas de forma ruim, porque o espelho que somos nós foi quebrado pelo pecado. Então nós estamos em pedaços, mas ainda assim a humanidade reflete algumas características que vieram de Deus. Por exemplo, o amor. Pastor, esse amor é igual ao amor de Deus? Não, passa bem longe, bem longe. Mas a gente não pode negar que as mães, os pais têm amor sincero e verdadeiro pelos filhos, pelo menos a maioria deles, né? O amor de Deus, e Deus é a fonte de todo amor. O amor de Deus é um amor incondicional, sacrificial, perfeito. O nosso não. Mas a gente pode dizer que há vestígios de amor no ser humano. Resquícios, né? Pintadinhas, né? Pinceladas de amor. Outra coisa, misericórdia. Deus, pastor, tem a misericórdia perfeita, né? A misericórdia de Deus são renovadas a cada dia. Deus é perfeito, Deus é misericordioso, os salmos vão dizer, nós temos certeza disso. Mas é possível ver esses traços ainda no homem, ao longo da história da humanidade. Pessoas que agiram com misericórdia em alguma situação. É possível.
ainda que isso tudo muito pequeno, muito manchado pelo pecado. Mas a gente sabe que os animais, por exemplo, não têm misericórdia. O leão não tem misericórdia da gazela, não é? Alguns seres humanos também não têm misericórdia dos outros. Isso é fato. Isso vai piorar cada vez mais, né? Lembra de Timóteo lá, né? Que Paulo falou: os homens no fim dos tempos serão cada vez mais sem misericórdia. Isso é verdade. Mas ainda assim é possível ver vestígios muito pequenos, apagados ali, que veio da criação de Deus. Bondade, né? Deus é intrinsecamente bom e a sua bondade é manifestada por meio das suas ações benevolentes, como por exemplo a providência em relação à sua criação. Deus provê coisas para a criação, para o sustento, para a vida ser possível. Deus é bom. Pastor, o ser humano é bom como Deus? Não, como Deus não. Mas a gente vê algumas ações pontuais ao longo da história da humanidade nos humanos que mostram ainda vestígios de bondade. Não é como Adão no Éden e Eva eram antes de pecar. Eles eram bons mesmo. Uma bondade perfeita. Nós não. Nós não. Essa bondade já foi maculada, manchada. Mas ainda é possível ver coisas assim. Então esses são os atributos comunicáveis de Deus: amor, verdade, bondade, longanimidade, paciência, sabedoria, inteligência, como a irmã Cleuda falou. Como nós explicamos a nossa raça com a inteligência de elaborar coisas, de produzir coisas, de incrementar, de fazer crescer, avançar a tecnologia, por exemplo. De onde vem, irmãos, essa inteligência? Da imagem de Deus embutida no homem. Essa é uma das explicações. R.C. Sproul, que é um comentarista, um teólogo, já faleceu, ele comenta em uma das suas séries de aulas sobre o Antigo Testamento o seguinte: que ser a imagem de Deus é ser capaz de, assim como Ele, de pensar, de decidir. É como a gente explica a nossa capacidade de pensamento crítico, de racionalidade, sermos racionais. Como nós explicamos a nossa capacidade de decidir coisas. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu vou fazer. Essa ordem de Deus, você fala de maneira rebelde, essa ordem eu não vou obedecer. E você desobedece porque quer. Mas essa ordem aqui, essa outra ordem, essa eu vou obedecer. Você decide coisas. Isso vem da imagem de Deus quando nos criou. A capacidade de nos emocionar. A emoção humana tão profunda, né? O sentimento humano tão complexo, profundo, que é capaz de mexer com o nosso corpo às vezes. Quando você está triste demais, você sente dor no corpo, você não consegue levantar da cama, porque isso mexe com o seu ser, com o seu coração, com o seu corpo. Como explicar essas coisas? Os animais não têm essas coisas, nós temos. A capacidade de planejar, fazer planejamento prolongado, provisões. É nesse sentido, irmãos, que existe um ponto de similaridade, de semelhança entre nós e Deus. Deus usou seus atributos comunicáveis conosco e deu para o homem, né? Então, e tem muitas coisas nessa informação, eu vou trazer algumas aplicações agora, sobre a imagem e semelhança de Deus. Existem coisas importantes a saber a partir disso. Aplicações importantes, lições importantes sobre ser a criação de Deus, a última criação de Deus, talvez a mais importante, talvez não, a mais importante, né? O ápice da criação de Deus foi o homem. O homem, quando eu digo a humanidade. E é importante nós sabermos o que isso traz de implicação para nós, como imagem e semelhança de Deus.
ainda que distorcidas pelo pecado, é verdade, mas nós temos lições para aprender sobre isso. A primeira delas, é por essa razão, irmãos, que é errado assassinar outra pessoa. Abra aí Gênesis 9. Gênesis 9, versículo 6. Vamos ler. Alguém pode ler, por favor, Gênesis 9, 6. Está vendo? Porque é errado assassinar outra pessoa. E o mandamento não matarás é não assassinarás. Eu não posso assassinar uma pessoa. E o motivo principal, pastor, é porque é feio? Bom, é porque é feio. É porque é errado moralmente falando? Também é errado moralmente falando. Mas o motivo principal, porque Deus criou o homem à sua imagem. Por isso nós não devemos assassinar. Pastor, por que o aborto é errado? Porque o assassinato de crianças no ventre, para os cristãos é tão valioso. Nós lutamos tanto contra essas coisas. Porque são criaturas feitas por Deus. E mais do que isso, são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Pastor, mas são bebezinhos já que já nascem com o pecado de Adão, herdando o pecado de Adão. Eu sei, eles são aquela imagem, como eu falei, distorcida de Deus, mas ainda são a imagem de Deus, embora distorcida. Por isso é errado matar, assassinar outro igual, outro ser humano. Essa é uma das razões. Ser a imagem de Deus, irmãos, também é a explicação pelas quais, o homem natural pode produzir coisas boas. Como é que a gente explica, irmã Désia, irmã Cleuda, irmã Clecivânia, como nós explicamos que o homem natural, o homem ímpio, a humanidade, pode produzir coisas ruins? Pode produzir e produz muitas coisas ruins. Mas como a gente pode explicar que ela produza coisas boas? Por exemplo, remédios para a cura de determinadas doenças, artes que refletem a Deus. O artista pinta um quadro tão bonito da natureza que você se pega olhando para aquele quadro e fala assim: meu Deus, olha a natureza de Deus representada nesse quadro, que coisa linda. Eu olho para essas árvores, para esse sol que esse artista pintou, eu lembro de Deus, eu lembro da criação de Deus, me traz uma paz. Você faz, meu Deus, que coisa bela, que coisa linda. Como um homem pode criar uma imagem tão bonita num quadro desse? Como? Uma das explicações é essa: o ser humano produz coisas boas porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Pastor, tem outras explicações? Tem. A graça comum de Deus, que Deus dá a sua graça para toda a humanidade, não só para os crentes. Por exemplo, o sol nasce para quem? O sol é bom para o agricultor cristão? É bom o sol para as plantinhas, é bom para o agricultor que é cristão. O sol é bom para o agricultor que é ímpio? Também é. A chuva também é bom para os dois. Isso nós chamamos, irmãos, na teologia de graça comum. Deus é gracioso em certo nível com toda a humanidade. Todos nós temos oxigênio para respirar, porque Deus dá para todos, ímpios ou crentes.
Não é verdade? Isso é a graça comum de Deus. Isso também se explica pela graça comum, as coisas boas que o ser humano produz, né? A música bela que me faz pensar em Deus, que um ímpio produziu. Pastor, a pessoa que pintou esse quadro bonito, ela é ateu, é uma pessoa que não acredita em Deus, mas reproduziu esse quadro tão bonito que me fez lembrar de Deus. Como a gente explica isso? Um ateu produzindo coisas belas, boas para a humanidade. Cientistas que produzem remédios que são ateus, para curar pessoas. Uma das explicações é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, ainda que essa imagem seja distorcida pelo pecado. Tá bom? Outra implicação importante de ser a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, esse item de ser a imagem e semelhança de Deus é o item que nos faz diferente do restante da criação. Deus criou os peixes, os animais terrestres e marinhos. No final dessa criação, não tem a frase conforme a imagem e semelhança. Deus não criou os bichos conforme a imagem e semelhança dele. Deus não criou as árvores conforme a imagem e semelhança dele. Deus não criou a luz conforme a imagem e semelhança dele. Não tem isso lá. Só diz assim: e viu Deus que era bom. Foi uma boa criação? Foi. E viu Deus que aquilo estava bom, que estava conforme ele planejou, que era bom como ele quis. Então Deus se satisfez e era aquilo mesmo que ele queria. Mas não tem a imagem e semelhança de Deus depois dessas criações, dos primeiros dias da criação. Só que no último dia de criação, quando Deus cria o homem, aparece uma frase diferente no relato bíblico, em Gênesis. Deus criou homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer para nós? Que nós não somos como os animais, que nós não somos como as árvores, como as plantas. Pastor, o ser humano é melhor? É mais importante? Sim, é. Isso quer dizer que o ser humano não é um animal racional? Não, não é. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. No caso, Adão era, e Eva, perfeita como Deus quis criar. Eles não eram animais também, mas só que racionais, não. Eles eram imagem e semelhança de Deus. A ciência diz para nós que nós somos animais racionais, mas a Bíblia diz que você não é um animal. Você é o ápice da criação de Deus, imagem e semelhança dele. É importante saber isso. Nada importa mais nesse mundo do que o valor da vida humana. Nada. Pastor, a gente tem que proteger a natureza? Tem. A gente tem que preservar a natureza? Tem que preservar a natureza. Por que não, né? Por que vai destruir tudo? Não, tem que cuidar, tá certo, tudo bem. Mas se para isso eu tiver que deixar uma tribo passando fome, ou pessoas passando fome, então não. A vida humana é mais importante do que as plantas, do que os bichos. Não vamos mais matar as galinhas porque são animais. Matar é errado. E eu vou deixar um monte de gente com fome? Não. Nós vamos, de maneira, seria bom que se fosse ordenada, organizada, sem exagerar nisso, sem extinguir uma espécie. Nós não queremos a extinção das galinhas, não. Mas nós queremos acabar com a fome das pessoas. Porque nenhuma galinha importa mais do que a vida humana. Fizeram um teste, saíram na rua perguntando assim: você é a favor do aborto? As pessoas, sim. Aí assina aqui, petição para favor do aborto. Aí todo mundo assinava na rua.
Aí o cara virava a página e falava assim: você é a favor do consumo do ovo de animais silvestres? A pessoa: não, nós temos que preservá-los. Ué, mas você falou agora que era a favor do aborto, então pode matar o humano, mas não pode matar um ovo de um passarinho que está em extinção? Isso não pode. Qual a grande marca da humanidade? Essas coisas, os valores de Deus se inverteram. Um ovo de uma ave vale mais do que a vida humana. Porque as pessoas não levam em consideração que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma aplicação. Irmãos, nós vamos terminar aqui. Próxima semana nós vamos ver a função do homem. Deus criou o homem, nós vimos hoje sobre a imagem e semelhança, né? Então não vou mais voltar para esse assunto. Mas próxima semana nós vamos ver o motivo pelo qual Deus criou o homem. Nós vamos avançar no livro de Gênesis. Deus criou o homem com motivos claros. Ele teve objetivo ao criar. Não foi uma criação aleatória. Ele deu responsabilidades para o homem. Deu motivos. E logo depois da gente passar por esses motivos, nós vamos ver então a queda do homem, Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver a causa da queda e as consequências da queda do homem, para cada um. A consequência para a cobra, para a serpente, a consequência para Eva e a consequência para o homem, Adão. Nós vamos ver. E como isso nos atingiu. Próximas semanas, toda quarta, 7 horas, nesse mesmo canal, né? Nessa mesma igreja. Então, nós vamos seguindo, tá bom? Com o nosso panorama. Irmãos, só uma observação, vocês estão percebendo que eu estou focando muito no Gênesis 1 e 2, né? Porque tem muita coisa aqui que é muito importante. Mas depois eu vou começar a avançar rápido. Nós vamos para Gênesis 3, depois eu vou pular para Gênesis 11, Torre de Babel, depois para Gênesis 12, depois para Gênesis 22, tá bom? Porque é um panorama. E a gente vai avançar assim, dando pulos largos, para entender todo o contexto dos livros, né? Até chegar ao último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que é Malaquias. Eu ia espirrar, Malaquias, né? Mas aí você falou antes, então tá bom. Pois é. Irmãos, não se preocupem, eu vou disponibilizar essa apostila para vocês, tá bom? Eu vou mandando material, eu posso imprimir e trazer domingo, tá bom? À medida que eu vou fazendo, eu vou imprimindo e mandando no grupo, vocês vão ficar com esse material, não se preocupem. Claro que isso não impede de vocês fazerem anotações aí pessoais, porque tem coisa que você anota que não vai estar na apostila. Então, que não... vai lembrando. É por isso que eu começo sempre perguntando, para ir esquentando o cérebro, né? Tá bom? Eu falei aqui dos atributos comunicáveis, né? Existem os atributos também, só curiosidade, incomunicáveis de Deus, que Deus não passou para o ser humano, tá bom? Soberania, onipotência, onisciência, Ele não passou isso para a criação, tá bom? Só Deus tem. Incomunicáveis, que só Deus tem. Comunicáveis, que Ele passou para nós um pouco, tá bom? Então, vocês vão ver na apostila, depois vocês podem ler em casa. Irmãos, vamos orar e terminar esse estudo de quarta-feira. Eu creio que se passaram aí uns 40 minutinhos, é isso mesmo, 35, 40 minutos, tá bom, para o estudo de quarta-feira tá bom. Vamos então orar e terminar esse momento, e nós vamos seguir próxima semana. Vamos orar. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom, nós te louvamos, Deus, pela salvação. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos criou, criou Adão e Eva lá no Éden, a sua imagem e semelhança, Deus, e fez a criação perfeita, de modo bom, ordenado, perfeito. E o nosso pai Adão caiu em pecado, e nós colhemos o fruto do pecado até hoje. E nos perdoa, Deus, pelo pecado que nós cometemos contra o Senhor reiteradamente.
vez por vez, todos os dias. Nos ajuda a não nos entregarmos ao pecado, mas que nós possamos, Deus, agradar ao Senhor em todas as coisas. Nos ajuda a entender que sermos a imagem e semelhança de Deus tem implicações para o nosso mundo hoje. Nos ajuda a entender isso. Que nós possamos aprender desse panorama de Gênesis. Qual é o real valor do ser humano e qual é o nosso caminho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.